Trump prometeu e cumpriu. Anunciou seu tarifaço, o dia da libertação, segundo ele, dos Estados Unidos, com tarifas que vão de 10% até 50% em alguns casos. Entender quais foram as motivações do Trump e, inclusive, como cada país reagiu a isso. Por exemplo, a China anunciando medidas de reciprocidade e o Macron, presidente da França, falando para os europeus não investirem mais nenhum centavo de euro no território americano. Inclusive, o Brasil foi taxado com a taxa mínima, só entre aspas de 10%. Por que será, hein? Inclusive, será que o Brasil é um grande beneficiado e vai vencer, entre aspas, essa guerra comercial? Fato é que os mercados acordaram de muito mau humor, com bolsas despencando pelo mundo, petróleo caindo 7% e até mesmo o dólar em queda. Isso é um prenúncio de uma crise econômica mundial? Falar também, galera, sobre alguns casos curiosos, como, por exemplo, a Rússia, que não foi taxada, não apareceu na lista, e também um território que só tem pinguins e animais protegidos sendo taxado em 10%, entender exatamente o que está rolando. E para finalizar, falar um pouquinho também sobre os Estados Unidos, Trump, que proíbe que pessoas do governo americano se relacionem amorosamente com os chineses, e o Viktor Orbán, que é hoje o chefe de governo da Hungria, que se retira do Tribunal Penal Internacional em favor de Israel, em favor de Benjamin Netanyahu. Mas isso pode trazer como consequência até mesmo a vinda do Putin para o Brasil no meio do ano. Professor, qual que é a relação, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Presta atenção que esse recado é para você, hein? Você que no dia 1º de abril fez pegadinha, caiu em pegadinha, dia da mentira. Sei que tem uma coisa que você está querendo se enganar, mentir para você mesmo, que é que a sua calvície está chegando. Sim, sei porque eu também passei por esse processo e jogava o cabelinho para cá, deixava crescer mais compridinho, tá, galera? Sei todas as táticas, tá? Eu, inclusive, já fui completamente careca e passei por um processo de transplante capilar. Galera, de verdade, isso, assim, revolucionou a minha vida. Ganho de confiança, ganhos profissionais, pessoais. Só que, claro, eu preciso continuar tratando os cabelinhos até para preservar esse topete novo aqui que eu ganhei e impedir que os cabelos antigos continuem caindo. Sabe como que eu trato? Com a referência do mercado brasileiro, que é a Manual. Cara, com a Manual você responde o questionário, super simplesinho, tá? O médico especialista, ele vai analisar as suas respostas e indicar o tratamento especializado de acordo com as suas necessidades. Inclusive, durante todo o período de uso dos produtos da Manual, você ainda ganha um acompanhamento clínico especializado para ir acompanhando a evolução aí do seu processo. E claro, não precisa deixar chegar no nível que eu cheguei, né? Quanto antes você começar o tratamento, melhor. Mas lembrando que vale tanto para o caso mais simples, como também para o caso mais avançado. E por eu ser parceiro aqui da Manual, eu consigo, galera, para vocês um desconto super especial. Usando o cupom Desconto do Prof, você tem acesso a 40% de desconto na primeira compra, mais frete grátis. Cara, tá esperando o quê para começar o tratamento? Então, se o seu cabelo tá caindo mais do que você no dia da mentira, galera, não perde tempo e usa os produtos da Manual. E de verdade, eles, assim, são uma referência tão importante do mercado que até pensar na sua privacidade eles pensam. Quando chega a embalagem, professor, eu tenho vergonha, vai chegar, enfim, né, vão saber que eu tô fazendo tratamento para calvície. Cara, a embalagem é super discreta, nem dá para saber que você tá tratando. Então, os produtos da Manual, cupom aí, Desconto do Prof, e tem acesso a 40% de desconto, mais frete grátis na sua primeira compra. Tamo junto, usa Manual, professor Ricardo Marcílio recomenda. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, o Trump ele prometeu que faria e de fato o dia da libertação, o dia da independência, como ele está chamando, de fato chegou. Ele anunciou, a própria Karin Levitt, que é a porta-voz do Trump, que seria talvez o dia mais importante da história moderna dos Estados Unidos. E de fato, galera, se a gente for pegar essa questão do protecionismo, essas taxações, elas são de fato bem relevantes. Se a gente analisar um pouquinho mais o contexto histórico da questão, eu diria que o mundo ele mudou pós-1944. Foi nessa data que rolou a Conferência de Bretton Woods, que, dentre várias outras questões, cria algumas regulações do comércio e da economia global. Vale lembrar, galera, que no final do século XIX nós tivemos o imperialismo europeu, em que os países europeus eles dividiram a África e a Ásia de acordo com seus próprios interesses e criaram exclusividade de mercados. E isso foi criando uma situação de animosidade entre algumas potências que tiveram acesso às melhores terras e outras que, por questões políticas locais, como unificações tardias, tal, como Itália e Alemanha, ficaram com terras muito ruins.
Esse clima de animosidade, essa disputa de mercados, foi um dos principais motivos pela Primeira Guerra, pela crise de 29 e até pela Segunda Guerra Mundial. Então, o que Bretton Woods veio trazer naquele contexto histórico? O protecionismo, a exclusividade de mercados causa guerras. Se a gente tentar promover a ideia de um livre comércio, queda das barreiras alfandegárias, aquele que produziu o melhor produto ao menor preço leva à concorrência, isso vai acalmar os ânimos, pelo menos entre as principais potências. Na sequência foi criado o GATT, que depois, na década de 90, se remodelou e transformou na OMC, Organização Mundial do Comércio, que tenta promover ao máximo possível o não protecionismo, a queda das barreiras alfandegárias, o livre comércio como a solução para a melhoria, para a eficiência dos mercados. Então, essas taxações em nível global do país que representa o centro do capitalismo global, que é os Estados Unidos, pois isso é muito sintomático. De fato, eu diria que é uma nova era, um novo momento aí geopolítico. Claro, se o Trump ele continuar protegendo, né? Se ele continuar aí com as suas premissas dessas taxações globais. Pessoal, mas por que o Trump ele fez isso justamente agora? Não é a ideia de protecionismo, de livre mercado? Então, segundo o Trump, tá? O que está acontecendo é que os americanos, eles têm uma balança comercial muito negativa. E isso de fato é verdade. Não é de agora, não é do governo Trump, nem do governo Biden, é de décadas. Mas para vocês terem uma noção dos dados, no mês de fevereiro, os Estados Unidos perdeu 122 bilhões de dólares e em janeiro 131 bilhões de dólares em balança comercial. Fazendo uma continha meio de padeiro aqui, né? Multiplicando por 10 por 12, Bulgária, a gente chega facilmente a 1,5, 1,4 trilhão de dólares só de queda na balança comercial. Só que lembrando, balança comercial não é definitivo para a economia global. Quando você pega, por exemplo, os americanos com as suas marcas, sei lá, você assina uma Amazon, por exemplo, ou um Netflix, que são empresas americanas, isso não entra para a conta de balança comercial. Mas claro que é um dinheiro que os Estados Unidos está ganhando em cima de serviços que são oferecidos, né? Enfim, balança comercial é uma das questões econômicas e é um dos pontos que o Trump está querendo resolver. Por isso, adotar sobretaxas, protecionismos, taxar produtos estrangeiros, segundo ele, é a solução. A gente percebe que os americanos, por exemplo, têm uma dívida galopante, acima de 36 trilhões de dólares. E por mais que a dívida, que os juros americanos sejam juros baixos comparativamente com os juros praticados no mundo, eles subiram, é fato, e, galera, convenhamos que 36 trilhões de dólares é coisa pra caramba. Então, o Trump precisa dar um jeito de conseguir melhorar a economia do país, reduzir a dívida, e ele considera que essas sobretaxas, esse protecionismo, uma melhoria da balança comercial, seria um jeito eficiente. Além disso, a gente pode ver que os Estados Unidos ele vem perdendo indústrias ao longo dos últimos anos. Na verdade, é um processo natural também que acontece no próprio capitalismo, né? Você pega os países centrais, como a Alemanha, como França, Estados Unidos. Eles são países onde a mão de obra é mais cara, o aluguel do terreno é mais caro, geralmente existem mais regulações ambientais e as indústrias vão se locomovendo para os países em desenvolvimento. Indonésia, Vietnã, Brasil, México, onde o custo de produção ele acaba muitas vezes sendo menor. A gente percebe, por exemplo, que existem indústrias estrangeiras que estão invadindo, entre aspas, o mercado americano. Estou fazendo de novo, né, a justificativa do Trump. Quando você vê o setor automotivo, marcas como, por exemplo, Toyota controlam 15% do mercado americano. A Hyundai, que é sul-coreana, controla 11%. As marcas chinesas, por exemplo, elas tendem a ser mais competitivas na questão de carros eletrificados, pelo menos assim, mais barato, né, o custo-benefício, do que a Tesla. Então, o Trump, ele alega, poxa, estamos com um déficit comercial, com uma dívida galopante. Qual que é a solução? Eu vou fazer com que os americanos sejam altamente competitivos, porque é isso que ela alega. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, que o medo do mundo é que tenha inflação, uma subida dos juros. Ele fala, não se preocupem, porque eu sei que os custos de produção podem ficar maiores, mas eu, governo Trump, vou promover uma queda tão grande dos impostos, uma desregulamentação tão grande da indústria, do comércio nos Estados Unidos, que mesmo com esses custos maiores de importação, inclusive de insumos, os americanos ficarão competitivos. E, aliás, você não quer sofrer com sobretaxas? Você é indústria automotiva, você qualquer tipo de indústria. Então, produza nos Estados Unidos. A gente convida você a gerar emprego nos Estados Unidos e pagar os impostos também nos Estados Unidos. Então, essa é a tática do Trump. Claro, esses são os preceitos que ele alega, né, para fazer essa política de sobretaxas. Ele apresentou um quadro na sua declaração ontem, mostrando ali sobretaxas de quase todos os países que existem no mundo. Algumas exceções que falaremos daqui a pouquinho.
A gente pega, por exemplo, né, professor, mas como que foi adotado esse cálculo? Porque causou algum certo tipo de estranheza. Porque quando você pega o Brasil, por exemplo, o Brasil foi taxado, entre aspas, só em 10%. E se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer bem, é taxar produtos estrangeiros, convenhamos, né? Mas isso fica para um próximo vídeo, tá bom? Por quê? Porque os Estados Unidos, ele utilizou algumas premissas, até uma formulazinha matemática, mas a condição básica é saber o déficit ou superávit comercial. Como eu já vinha apresentando para vocês, por mais que o Brasil seja um país protecionista, inclusive com produtos americanos, o Brasil é um país que não apresenta déficit, aliás, que não apresenta superávit com os Estados Unidos. A nossa relação é deficitária. Por isso que os Estados Unidos colocaram a taxa básica, ou seja, os 10% só, porque todos foram taxados no mínimo em 10%. Alguns casos, cara, foram assim até um pouco... Isso é até uma crítica, né? Porque ele se baseou numa fórmula matemática. E isso ignora totalmente alianças, inimizades geopolíticas. Poxa, o Benjamin Netanyahu, no dia da taxação, falou assim, não, Trump, ó, tamo junto, e Israel vai eliminar todas as barreiras comerciais com os Estados Unidos, e aí a gente espera que você também adote uma medida de reciprocidade, né? Vamos fazer aqui um livre comércio entre a gente. Não. Israel tem superávit comercial? Foi taxado também. Então, ignora questões geopolíticas. Na minha concepção, tá? Pô, galera, isso é um grande erro. A economia é um dos instrumentos. Se você ignora completamente aspectos geopolíticos, de alianças, amizades e taxa baseada em cálculos matemáticos, isso ignora questões muito importantes geopolíticas que podem repercutir muito mal militarmente, economicamente, socialmente, politicamente para os Estados Unidos. Mas a base de cálculo foi baseada no superávit ou no déficit comercial. Eu diria assim, galera, que as consequências mais básicas, né? Claramente estão na inflação, que vai ser gerada nos Estados Unidos. Professor, mas, poxa, fique tranquilo, porque as pessoas vão começar a comprar produtos que são produzidos nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele é autossuficiente em tudo, porque os insumos estão entrando mais caro também. Agora, convenhamos, o aço e o alumínio foi taxado. Os americanos não são autossuficientes em todas as matérias-primas. Tudo que é tecnologia, enfim, a gente está no mundo globalizado. Cara, convenhamos, tudo que está entrando agora no mercado americano, não só os produtos, como os automotivos, bens, enfim, mas os próprios insumos para a produção. Então, deve gerar um aumento de custo de produção também nos Estados Unidos. Existe um instrumento, que é a taxa de juros, que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, utiliza para tentar controlar a inflação. Muito possivelmente, se a inflação aumenta porque os custos produtivos e as importações estão ficando mais caras, estão aumentando, o Fed deve aumentar também a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, isso faz os Estados Unidos, como são o centro do capitalismo mundial, isso impacta também o Banco Central de outros países. Taxa de juros mais alta é um desincentivo ao financiamento, é um desincentivo ao consumo. Então, isso pode travar a economia global. Galera, só em políticas de retaliação, aumento dos juros, a Bloomberg, cálculos muito preliminares, fala de impactos na casa de 33 trilhões de dólares. Para vocês terem uma noção de como o mundo está um pouco ressabiado, com medo das possíveis consequências, as bolsas asiáticas, as empresas americanas, o próprio petróleo. Cara, o petróleo ele reage muito a como que a economia está se comportando. Por quê? Se há uma ideia de que a economia vai se aquecer, a produção vai aumentar, é natural que demande-se mais petróleo, porque é combustível e matéria-prima. Hoje o petróleo apresentou uma queda na casa de 7%, porque há o medo de recessão, poxa, vai travar o comércio internacional, essas sobretaxas aí dos Estados Unidos. A própria revista, por exemplo, The Economist, que é uma das mais importantes, falou que os Estados Unidos não deveriam chamar de Dia da Libertação, e sim o Dia da Ruína, não só dos Estados Unidos, mas da própria economia global. Ou seja, galera, é de fato sim uma grande preocupação. No caso do Brasil, a gente pode analisar com um pouco mais de cuidado, porque, que nem eu falei, isso vai prejudicar o mundo inteiro. Mas você pega, por exemplo, quem foram os mais prejudicados? União Europeia, a China, por exemplo, uma taxa de 34%, mas que somado às taxas já existentes chega a 54%. E como a China compra petróleo da Venezuela, que sofreu também as chamadas sanções secundárias, isso pode escalar para 70%, 75%, foram muito mais impactados que o Brasil, que foi, entre aspas, só 10%. Claro que tem algumas particularidades, né? Aço e alumínio 25% e tal, mas de maneira geral foi um dos menos impactados. Como eu falei, muito porque o Brasil não tem esse superávit comercial com os Estados Unidos.
E olha como a economia global é interessante. O Vietnã foi um dos países também bem sobretaxados pelo governo Trump. Grande parte da produção da Nike é feita no Vietnã. Como os produtos vão ser sobretaxados para entrar no mercado americano, até uma empresa americana como a Nike vai sofrer com isso. Inclusive, as ações despencaram no dia de hoje justamente por esse motivo. Isso está sendo visto como o Brasil, um dos países que pode sobreviver, ou um dos países que pode se beneficiar desse processo. Por quê? Os americanos, por exemplo, eles têm vários produtos, principalmente no setor agrícola e também de pecuária, que são concorrentes de produtos brasileiros. É soja, é milho, é frango. Poxa, galera, a China, por exemplo, possivelmente vai agora evitar comprar esses produtos dos Estados Unidos. Pode comprar de quem? Do Brasil, é claro. A gente tem, por exemplo, a União Europeia colocando que está decepcionada com os Estados Unidos e possivelmente vai querer ter acesso a novos mercados. Muito possivelmente aceitando algumas condições que o Mercosul coloca para acelerar o processo do Pacto Econômico, da livre circulação de mercadorias de alguns produtos, do acordo Mercosul-União Europeia. O Mercosul, por exemplo, teve um acordo com Singapura. O Brasil recentemente fez uma visita ao Vietnã e também ao Japão, com a possibilidade de expansão de negócios no setor agrícola, no setor pecuário. Ou seja, o Brasil, ele pode se aproveitar desse vácuo, galera. Se for pensar, os Estados Unidos, eles taxaram a Ásia, que hoje é o principal polo econômico do planeta, inclusive os chineses, União Europeia, que é um tradicional aliado. Então, o Brasil, ele pode se aproveitar desse vácuo, já que a gente comercializa produtos muito parecidos que os Estados Unidos também comercializam. E como a gente foi taxado, entre aspas, só em 10%, claro que isso impacta. Os Estados Unidos é nosso segundo maior parceiro comercial, mas os impactos podem ser menores, eventualmente, do que de outros países. Taxou muito fortemente a Índia, os chineses, países importantes para a economia global. Então, as repercussões podem ser seríssimas, não só para os Estados Unidos, mas, claro, para a própria economia global. Professor, e os países vão responder a isso? Não só vão responder, como já estão respondendo. A própria China colocou que é para os Estados Unidos desconsiderarem imediatamente qualquer tarifa e que, inclusive, os chineses adotarão contramedidas para preservar os interesses dos chineses. Ou seja, vai responder. A Ursula von der Leyen, que é hoje a presidente da União Europeia, que é a líder da Comissão Europeia, deixou bem claro também, olha, a gente vai tentar negociar, só que já estamos prontos para tecer respostas. A gente, caso a negociação falhe, vamos fazer algum tipo de retaliação. A Giorgia Meloni, por exemplo, que é uma aliada do governo Trump, convenhamos, que tem negociações importantes com o Elon Musk, com o Trump e tal, falou que é um erro o que os Estados Unidos está fazendo e que, inclusive, está fragmentando o Ocidente. E eu trouxe para vocês que isso está acontecendo. Cara, querendo ou não, a gente tem uma resposta, uma declaração conjunta de Japão, Coreia do Sul e China. Coreia do Sul e Japão, tá certo que já faz parte de um bloco econômico que é o RCEP, né? Mas se uniram. Uma reunião que não acontecia há 5 anos, se uniram os chineses para promover uma resposta conjunta aos Estados Unidos. A União Europeia precisa de novos mercados. Vai se unir quem? A China, que tem 1,4 bilhão de pessoas, entende? Então, o mundo ele pode começar a se unir. Novos blocos econômicos, acordos comerciais, em retaliação aos Estados Unidos. O próprio Mark Carney, por exemplo, que é o primeiro-ministro do Canadá, também deixou bem claro que a era de ouro da relação Canadá-Estados Unidos já foi. Que hoje a gente tem uns Estados Unidos muito mais egoísta que pensa só nos seus próprios interesses. O Emmanuel Macron, presidente da França, chegou a falar, olha, empresas europeias, vocês devem suspender os investimentos dos Estados Unidos agora. As tarifas foram brutais e infundadas. A Europa vai responder indústria por indústria. Até a gente entender o que de fato aconteceu, não investiremos mais nos Estados Unidos. Percebe que existe uma resposta, talvez, global contra os Estados Unidos? Eu diria que até uma particularidade deve ter chateado ainda mais os chineses. Quando o Trump ele apresentou a listinha dos países, ele colocou ali, né, country, países, e colocou Taiwan, ou seja, Taiwan sendo um país. Eu diria que a China já não gostou dessas sobretaxas. De chamar Taiwan de país, acho que os chineses ficaram ainda mais inconformados, né, com o governo Trump. Ou seja, de fato, é uma situação delicada e que coloca em risco tudo o que foi construído desde o final aí da Segunda Guerra Mundial. De novo, não estou falando que os americanos eles não deveriam exigir redução de tarifas, mas uma coisa é você negociar, outra coisa é você colocar sobretaxas, eventualmente antes de uma eventual negociação. E até mesmo em países aliados geopolíticos como Israel, que prometeu
isentar todas as tarifas, colocar tarifa em cima dos caras, na minha concepção, por mais que talvez em curto prazo, para o protecionismo, para as indústrias americanas, gere algum tipo de benefício, cara, imagina se, por exemplo, a fala do Macron repercute, por exemplo, na Comissão Europeia. A ideia é fazer assim, então beleza, né? A gente está importando muito carro, por exemplo, da Toyota, da Nissan, da Honda, que são marcas japonesas. Se vocês produzirem nos Estados Unidos, vocês não pagam taxas. E se o Japão proibir que essas indústrias entrem no mercado americano? Professor, mas é maléfico para as indústrias japonesas, com certeza, e para o Japão também, mas também é maléfico para os Estados Unidos. Entende o risco que existe para a economia global? É um momento de bastante tensão e que acho que ainda não está acabado. Embora a gente tenha o próprio Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, pedindo para que os países sentem e absorvam. Segundo ele, tá? Meu conselho é, não retaliem as medidas do Trump. Sentem-se, absorvam e vamos ver como tudo se desenrola. Se vocês retaliarem, haverá uma escalada. Se não retaliarem, esse será o ponto alto. Ou seja, dando a ideia que talvez o Trump tenha feito isso, mas que estaria disposto talvez no futuro a fazer novas negociações. E o Trump até colocou que ele está sendo generoso, porque ele fez aquela formulazinha, né, aquela continha, e ele colocou só metade das taxas que ele considera que os países aplicam sobre os produtos americanos. Estou sendo generoso. O problema são as tarifas que vocês aplicam contra os nossos produtos. Então gerou uma grande instabilidade de mercados. Vamos ver o que de fato acontece no futuro próximo. Você, galera, concordou com as medidas do governo Trump? Deixa aí nos comentários. A gente teve alguns casos polêmicos também, como por exemplo a Rússia e Belarus, que não foram sobretaxados. Ia perguntar, poxa, mas Israel, que é um grande aliado, foi. União Europeia. O Trump até deu exemplo, né, que a União Europeia. Ele fala assim, olha, aliados podem ser piores até que os nossos inimigos, alegando que a União Europeia é muito difícil de negociar, enfim. Mas por que a Rússia não foi taxada? Segundo Trump, é porque a Rússia já sofre com as sanções econômicas que são aplicadas pelos Estados Unidos. Mas, se a gente for levar ao pé da letra mesmo, poxa, no ano passado os Estados Unidos teve um saldo comercial de 3,5 bilhões de dólares com a Rússia. Se fosse fazer pela continha que ele aplicou, a Rússia teria que pagar 42% de sobretaxas e Belarus teria que pagar a próxima ali de 24%. Será que tem algum tipo de questão geopolítica envolvida por trás? Eu, se fosse Israel, por exemplo, ficaria chateado, né? Da Rússia não pagar nada e eu, Israel, ter que pagar. Então, isso pode trazer ainda algumas repercussões geopolíticas. Alguns casos começaram a repercutir, sabe como é que é a internet, né? Inclusive, gerar até alguns memes. Porque o Trump, por exemplo, ele taxou as ilhas Heard e McDonald, que é uma ilha, galera, que tem ali pinguins, focas, aves, não tem nenhum tipo de habitante. Professor, mas ele vai taxar quem então, né? Vai taxar os pinguins? Então, o que os americanos alegam? Que, na verdade, as ilhas são território externo da Austrália. E a Austrália foi impactada com sobretaxas de 10%. Então, como a ilha, né, é um território externo, então também foi taxada aí com seus 10%. Acha, galera, que isso vai trazer mais benefícios ou malefícios para os Estados Unidos? É catastrófico como a The Economist coloca, que é de fato a queda do Império Americano, o dia da ruína do capitalismo global? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos uma notícia importante também, que o governo Trump proibiu os seus funcionários públicos de se relacionarem amorosamente com os chineses. Tudo isso dentro do escopo, claro, de considerar a China como um país inimigo, um rival geopolítico e que poderia, a partir de relacionamentos amorosos, trazer algum tipo de espionagem para o Estado americano. Notícia polêmica, claro, né? E que, claro, se a pessoa já tinha algum tipo de relacionamento anterior, não muda nada, não precisa se separar da esposa ou do esposo, claro, né? Mas novos relacionamentos aí serão proibidos de funcionários públicos nos Estados Unidos. E só para ressaltar, essa política foi feita durante o governo Biden, né? Pelo menos iniciada no governo Biden e agora, claro, consolidada no governo Trump. Enquanto isso, galera, a gente teve também Viktor Orbán, que, para quem não sabe, é o chefe de governo da Hungria, anunciando que está saindo do Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional, que foi feito pelo Estatuto de Roma, que julga pessoas, cuidado para não confundir, né? Você tem a Corte Internacional de Justiça, que julga países, por exemplo, Israel está sendo julgado, não foi condenado, mas está sendo julgado por Genotran contra o povo palestino, e o Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas, e inclusive condenou o Galán, na época ministro da Defesa,
condenou também o Benjamin Netanyahu e uma série de lideranças palestinas. Condenou também o Putin por conta da separação das crianças, dos seus pais ali no contexto da guerra Rússia e Ucrânia. Só que Israel, Benjamin Netanyahu, está fazendo uma visita à Hungria. Teoricamente, se a Hungria é signatária e respeita o Tribunal Penal Internacional, assim que o Benjamin Netanyahu pisasse na Hungria, deveria ser preso e mandado para a corte de Haia. Óbvio que isso não vai acontecer. E, inclusive, o próprio Viktor Orbán colocou que o Tribunal Penal Internacional é um órgão muito mais político do que exatamente jurídico, que age de acordo com os interesses políticos das suas lideranças. Então, ele está anunciando a sua saída e, claro, aceitando que o Benjamin Netanyahu pise em solo húngaro. Por que eu estou colocando que isso é importante? Porque o Tribunal Penal Internacional está cada vez mais desacreditado. Convenhamos que países como Rússia, como Estados Unidos, como China, já nem são signatários. E ano passado, por exemplo, a Mongólia, que era signatária, recebeu Putin. Mesmo Putin sendo membro do Tribunal, sendo condenado pelo Tribunal Penal Internacional. E a Mongólia sendo membro. Dane-se, recebeu Putin. Sabe por que isso é importante para a gente? Porque esse ano o Brasilzão está na presidência dos BRICS. E como presidente dos BRICS, temos cúpula dos BRICS a serem realizadas em junho de 2025, que vai ser realizada no Rio de Janeiro. O Putin é presidente da Rússia, só que a Rússia é condenada pelo Tribunal Penal Internacional. O Brasil, ano passado, até mandou uma cartinha explicando que não é o agente civil Putin que vai vir para o Brasil, mas o líder, o chefe de Estado da Rússia, ou seja, uma representação diplomática. Cara, convenhamos que cada vez mais em descrédito, penso eu que o Brasil, se ele quiser simplesmente ignorar que existe o Tribunal Penal Internacional e o Putin ser recebido no Brasil, pouquíssimas sanções serão aplicadas contra o Brasil, já que o Brasil pode usar como exemplo o caso da Mongólia, o caso da Hungria, ou até mesmo sair do Tribunal Penal Internacional. E aí, galera, acha que o Putin vai vir para a reunião dos BRICS aqui no Brasil, Rio de Janeiro? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.